Fala investidor, fala investidora, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e muito feliz, por quê? Porque eu tenho os melhores inscritos desse YouTube. Isso facilita muito a minha vida para a gente trabalhar aqui. E como a gente chegou no número de likes que eu pedi no último vídeo de fundos imobiliários e como promessa é dívida, hoje eu vou trazer para vocês alguns indicadores que eu observo na hora de realizar os meus investimentos em fundos imobiliários. Então, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Antes de começar, é claro, o meu básico momento pidão, onde eu peço para que vocês se inscrevam nesse canal. Se você está chegando agora, se você gostou desse conteúdo sobre fundos imobiliários e se você já for inscrito nesse canal, deixa um like, dá essa força aqui para a gente continuar produzindo conteúdos sobre renda variável e enriquecer vocês cada vez mais. Bom, antes de começar, eu quero falar para vocês ficarem até o final desse vídeo, porque eu vou trazer algumas recomendações para que vocês estudem, não sigam, mas que estudem e comecem a entender como que funciona alguns fundos imobiliários. Ainda bem. Quero deixar claro para vocês que eu não sou patrocinado por nenhuma corretora, nenhum site, nenhum aplicativo, nada desse tipo, ainda não, quem sabe um dia eu seja, mas eu trago para vocês só o que eu utilizo, as ferramentas que eu utilizo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a ferramenta Status Invest, que é a que eu mais tenho utilizado atualmente, mas eu vou deixar um link na descrição de algumas outras ferramentas, alguns outros sites que são muito bons para avaliarem os fundos imobiliários. Eu vou usar o Status Invest para mostrar para vocês. Lembro para vocês que eu não sou patrocinado pelo Status Invest, mas é um que eu tenho utilizado bastante, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Então, eu venho aqui na aba de fundos imobiliários, coloco tudo sobre fundos imobiliários e na hora que eu desço ele já me mostra todos os fundos listados na Bolsa de Valores hoje, na nossa B3. Então vamos lá. O primeiro indicador que eu utilizo para observar e analisar meus fundos imobiliários é o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? Ele de fato é o tanto de aluguel que eu recebo por cada uma cota que eu tenho investido daquele fundo. Então, por exemplo, imagina que aquele fundo custa R$100. Vou até colocar um exemplo para vocês aqui do lado. Imagina que aquele fundo custa R$100 e ele me paga um dividendo de 50 centavos por cota. Se eu divido 50 centavos por R$100, eu tenho o valor 0,5% de dividend yield ao mês. Se ele paga esse valor com recorrência ao ano todo, a gente está conversando de um dividend yield de 6% ao ano. Então, nesse caso, um dos pontos que a gente está estudando é o Dividend Yield. E ele aparece aqui no site do Status Invest, onde ele me mostra qual que foi meu Dividend Yield dos últimos 12 meses. Então, nesse caso, ele pagou para a gente 5,17% durante um ano, que totalizou o valor de R$ 6,48 pagos por esse fundo. E com isso a gente sabe que a relação é direta. Quanto maior o dividend yield, significa que maior o rendimento, maior o aluguel que você vai receber por cada cota que você investe. É verdade. Mas tome muito cuidado com valores exorbitantes, porque nada vem tão de graça para a nossa vida. Então cuidado com valores de dividend yields muito altos. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Ou pode ser algum evento inesperado naquele mês. E isso pode não ser recorrente durante os outros meses. Um segundo indicador que eu utilizo é o P sobre VPA. Nossa, agora ele vem com sigla, eu não vou entender nada. Calma que você vai entender. P sobre VPA significa preço dividido pelo valor por ativo. Então, o que significa isso? Significa aquele valor que você está pagando daquela cota, o quanto que ele reflete no patrimônio total daquele fundo imobiliário, naquele patrimônio todo, para você saber se você está pagando um valor acima ou abaixo do valor de patrimônio, do valor que vale de fato aquelas construções. Então, aqui no Status Invest a gente consegue encontrar o valor de P sobre VPA aqui, sendo que esse fundo está com o valor de 1,33. Ficou difícil? Putz, estou lascado! Fica tranquilo que eu vou trazer um exemplo para vocês também. Imagina que aquele mesmo fundo que você está me pagando uma cota, se você quiser comprar uma cota dele, você vai pagar R$100. Agora, imagina que o valor patrimonial desse fundo ele é de 80 milhões, por exemplo, 80 milhões. E esses 80 milhões, eles são distribuídos em 1 milhão de cotas. Então, tem 1 milhão de cotas disponíveis no mercado para serem consumidas.
Se eu divido esses 80 milhões pelo 1 milhão de cotas, eu tenho o valor de R$80. Então, esses R$80 seria o quê? Seria o valor patrimonial por cada uma dessas cotas distribuídas no mercado. E se eu pego o valor de 100 e divido por 80, eu tenho o valor de 1,25 de V sobre VPA. Então, o V sobre o VPA, quando ele está acima de 1, pode ser uma superprecificação daquele ativo no mercado financeiro. Já se ele está um valor abaixo de 1, significa que ele está subprecificado, significa que o preço da ação está mais barato do que o valor patrimonial. Só que tomem cuidado, não busquem apenas esse indicador, porque isso pode ser também uma característica de um fundo que ele está se desmontando, então ele começa a diminuir o valor porque as pessoas estão desacreditando daquele fundo. Então não olhe apenas um indicador, olhe todos juntos para a tomada de decisão. Pronto, agora arrumei minha câmera, que minha câmera estava tudo do avesso, tudo bagunçado, mas vamos para o terceiro indicador que eu utilizo, que é o patrimônio total daquele investimento. Por que ele é importante? Pensa que se você tem o maior patrimônio, o maior valor acumulado dentro daquele fundo imobiliário, significa o quê? Pode ser um indicativo de que ele tem uma diversificação maior, que ele tem uma maior quantidade de ativos. Então, quanto maior for esse patrimônio, mais seguro, relativamente, é o seu investimento, o seu fundo imobiliário escolhido. O valor patrimonial, a gente consegue encontrar ele aqui embaixo, no site Status Invest, e ele já faz os cálculos, ele já facilita a nossa vida, mostrando qual que é o valor patrimonial por cota, sendo que esse fundo em particular ele tem R$ 94,65 de valor patrimonial por cota. Quarto ponto é a liquidez. Por quê? Não adianta nada um patrimônio muito alto, sendo que esse patrimônio não for líquido, você não consegue movimentá-lo, você não consegue comprar um ativo, você não consegue vender um ativo. Então, quanto maior a liquidez, mais interessante é esse fundo imobiliário, porque você tem mais facilidade de entrar no mercado, de comprar uma cota dele, quanto o dia que você quer se desfazer de uma parte dessas cotas ou de todas as cotas, fica mais fácil também a negociação para você realizar a venda. A liquidez de um fundo, para você saber se ele é fácil ou não de entrar e sair, de realizar a compra ou de realizar a venda, você consegue encontrar aqui onde você tem a liquidez média diária, que no caso desse fundo ele é em torno de 1,6 milhão de reais. O quinto indicador que eu utilizo é a diversificação do meu fundo imobiliário. Aonde eu observo isso? Eu observo pela quantidade de ativos que ele tem e quais são esses ativos, aonde eu consigo ver qual que é a qualidade desses ativos, aonde que eles estão localizados, pensando que mais de um ativo em mais de um estado com mais de uma finalidade, ele tem uma maior diversificação e a chance de uma vacância maior, a chance de ele estar desocupado e você não receber aluguéis, ele se torna menor, então ele acaba se tornando mais seguro conforme ele for mais diversificado. Se a gente descer a barra de rolagem ou se a gente entra nessa aba portfólio, a gente consegue ver desse fundo imobiliário todos os imóveis que estão contidos dentro desse fundo imobiliário. E isso traz a gente para o sexto ponto, que é a localização. Diversificar é importante, mas a localização também é muito importante. Existem algumas localizações estratégicas para alguns fundos estratégicos. Por exemplo, um fundo de hotéis. Quando você pensa nele numa região serrana, numa região com mais arborização, pode ser que isso dê muito certo para um fundo de hotéis. Agora, um fundo de hospital ou um fundo de shopping, não faz sentido nenhum você ter isso longe de grandes centros. Então, essa localização para cada tipo, isso é muito interessante e vale a pena observar isso junto com os outros fatores. Eu vou ressaltar de novo para vocês, nunca observe um indicador isolado, observe todos para sua tomada de decisão. E isso traz o nosso sétimo ponto, que seria a nossa vacância, tanto a vacância física quanto a vacância financeira. Por que isso é importante? Quanto maior a vacância, significa o quê? Menos pessoas estão alugando aquele imóvel, o que significa que menos pessoas estão te pagando aluguel. Então, uma alta vacância, tanto física, que é não ter nenhuma empresa naquele fundo, ou uma vacância financeira, no caso de inadimplência, essa relação pode estar direta com uma queda nos valores de aluguéis que você vai receber. A gente consegue ver qual que é a vacância de cada um deles, o que significa qual que é a porcentagem de espaço vago nesse fundo imobiliário, em cada um dos ativos do fundo,
E a gente consegue ver também uma taxa de inadimplência, caso alguma pessoa que alugou ali, caso alguma empresa que alugou, ela não está pagando de forma adequada. Vocês não entendem o que é vacância? Vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho o total bruto, os metros quadrados brutos do meu investimento, do meu fundo imobiliário. Ele é de 1.000 metros quadrados. E desses 1.000 metros quadrados, 10 metros quadrados eles estão vazios, não tem ninguém alugando eles. O que significa isso? 10 dividido por 1.000 significa que 1% do meu investimento, do meu fundo, ele está sobre vacância, uma vacância física. E quanto maior a vacância, significa que menor vai ser os rendimentos, menor vai ser o aluguel que você vai estar recebendo no final do mês na sua conta. Eu acredito que eu perdi as contas, mas eu prometo para vocês que são 10 indicadores que eu vou trazer no vídeo de hoje. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, o nosso próximo indicador é a relação com o investidor. E essa relação, ela é simples, um pouco mais abstrata, mas a gente consegue ter uma noção de entender a qualidade da gestora e a qualidade do administrador em passar as informações para nós cotistas. E essa relação mostra muito a qualidade daquele fundo como um todo. Quando a gente fala de relação com o investidor, ela tem que ser a mais transparente possível. E mostrar transparência significa que tanto a gestora quanto o administrador, eles são de qualidade. Para isso, a gente vem aqui no Status Invest na aba Relatórios, onde ele me mostra todas as ações daquela administradora. Me mostra se caiu algum aluguel novo na sua conta referente a esse fundo. Ele me mostra se foi adquirido algum patrimônio novo para esse fundo ou se foi vendido algum dos imóveis desse fundo. Ele me mostra todo nessa aba de relatórios, que seria uma relação direta entre o cotista e o administrador do fundo. E o último indicador que eu, Thiago, observo é a média de valorização real. Como que eu observo isso? Vocês lembram que os fundos imobiliários você recebe seu dinheiro, você ganha, tanto na valorização da cota quanto nos aluguéis que você recebe. Então, você somaria esses dois valores. Nesse caso, no Status Invest, a gente tem a renda média anual real, onde observa o Dividend Yield aqui, que no caso é 5,17, e soma com a valorização nos últimos 12 meses, que no caso desse fundo imobiliário foi 17,4%. Bom, e com isso a gente fecha alguns indicadores que eu observo na hora da minha tomada de decisão. Além da gente ver o Dividend Yield, a gente tem que ver também se esses valores são recorrentes ou se esses valores são crescentes. E onde a gente observa isso? Na parte de indicadores aqui embaixo, a gente tem uma figura onde ele me fala só dos dividendos. E ele me mostra desde 2019 e 2020, mas eu posso aumentar isso, colocar mais anos e ele vai me mostrando qual que é a recorrência. Se tiver uma coisa muito bagunçada, um mês muito alto, um mês muito baixo, pode acabar sendo indicativo de problema. Então, a gente sempre olha a constância no pagamento desses dividendos. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que nunca utilizem apenas um indicador para realizar o investimento de vocês. Observem todos e todos esses juntos, encaixados, vão auxiliar vocês na melhor tomada de decisão de qual fundo vocês vão aplicar o seu dinheiro. Bom, então, como vocês chegaram até aqui nesse vídeo, eu vou trazer para vocês, como eu havia prometido, uma recomendação de alguns fundos imobiliários para vocês estudarem e auxiliar vocês na tomada de decisão. Então, taca para mim as recomendações. Bom, então como vocês puderam ver, essas recomendações elas são feitas pela XP Investimentos, que hoje é a maior corretora, onde trabalha tanto com renda fixa quanto com renda variável. Esse canal vocês têm acesso, eu vou deixar um link na descrição, não estou sendo patrocinado pela XP também, mas vou deixar um link na descrição onde leva vocês a esses fundos. Eles são atualizados mensalmente e usem eles não para decidirem onde vocês vão investir, mas para ajudar na tomada de decisão de onde vocês vão estudar. Tá bom. Certo? Eu não posso realizar uma recomendação. É mesmo, é? E o meu intuito com os meus vídeos é mostrar para vocês as oportunidades, abrir a cabeça de vocês e gerar um leque
de questões para que vocês consigam investir cada vez melhor. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, não esquece, comenta aqui embaixo. Se vocês já investem em fundo imobiliário, coloca aqui embaixo quais fundos vocês estão investindo, até para ajudar os outros inscritos e as outras pessoas que assistem esse vídeo a verem quais são fundos interessantes para essas pessoas estudarem. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada dia mais cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!